Fala galera, beleza? Meu nome é Douglas e hoje eu vou falar sobre um assunto bem rápido, bem simples, na verdade, o que é GitOps, mais para dar sequência para alguns outros vídeos que estão por vir, caso você não está familiarizado ali com a ideia do GitOps, vou falar bem rapidamente do que se trata. Então, o GitOps ele é uma abordagem diferente, que ele foi até criado pela Waveworks em torno de 2000 e, acho que tem até 2017, onde a ideia dele é mudar um pouquinho a forma como a gente atua. Mas antes, vou pensar um pouquinho no histórico completo, né? Até então a gente tinha servidores que eram criados manualmente, aplicações que eram instaladas manualmente, beleza? Depois automatizou a instalação das aplicações através de ferramentas de deployment. Show. Aí começamos nossa, vamos também atualizar a criação de infraestrutura. Começou a infraestrutura como código, né? Onde começou a provisionar a infraestrutura. Então agora nós estamos num momento onde a gente tem infraestrutura provisionada e aplicação. Já faz um tempo, né? Aplicação e infraestrutura são feitas juntos, através de arquiteturas imutáveis, onde você publica tudo. Se você parar para pensar nisso, se eu tenho uma aplicação junto com a infraestrutura, então colocar aqui, ó, né? Se eu tenho app mais infra como código, fazendo um deploy juntos, o que mais eu preciso? Né? Eu preciso do dado. Ok. Vamos considerar que o dado fica lá armazenado em outro lugar. Vamos ignorar o dado para este momento, para essa conversa e tudo mais. Vamos falar sobre aplicação e infra como código, que geralmente é a maior parte, né? Então, se a sua aplicação também não persiste dado localmente, tudo mais, não tem todos os pré-requisitos de uma infraestrutura imutável. Então, a gente tem isso. E aí, uma infraestrutura imutável, onde você armazena essa infraestrutura? Bom, você armazena ela, hoje em dia, provavelmente, num Git da vida. Qual tanto faz qual Git, né? GitLab, GitHub, Git Commit, Git não sei o que, enfim, você tem seu Git. Você não concorda comigo que dentro do seu Git você vai ter todos os detalhes das versões que foram criadas, das releases, né? Das branches, todos os históricos? A gente está num momento que já está notável que o controle de versão mais automação são algo que diz toda a vida da nossa aplicação. Quem alterou, por que alterou, não alterou, quem revisou, quais testes foram feitos, tudo ele fica onde? Em volta do um Git. Né? Então a gente tem a verdade da nossa infraestrutura toda armazenada aqui dentro de um repo. Por isso que vem essa questão de GitOps, onde eu tenho tudo ali baseado dentro do meu Git, do meu controle de versão, mas automação. Eu tenho o Git como uma fonte única de verdade, porque está toda a verdade lá. Se eu preciso restaurar a aplicação, eu restauro para a versão anterior, eu crio uma nova infraestrutura, eu crio uma nova aplicação, eu faço um rolling deploy, enfim, eu faço qualquer coisa. Claro que tem alguns pré-requisitos, se está um servidor estático ou não, tudo mais. Nem tudo é tão simples e rosas, mas ao mesmo tempo, a ideia é que sim, se você está usando soluções modernas, né? Estou ali em Kubernetes, já tenho todos os meus deployments, os containers, minha infraestrutura, tudo baseado em manifesto, fica muito, muito mais fácil. E também a questão da gestão da infra e de operação, fica tudo centralizado. Preciso fazer auditoria ali, né? Simples, faça direto no Git, entenda ali direto no Git. Então esse conceito ele veio de fato para ajudar e agregar muito nessa evolução. Ele resolve esses problemas da questão né, o que te simplifica a administração de infraestrutura, como eu falei, controle da versão, automação, consistência. Consistência é algo muito, muito importante. Aí a gente começa a pensar em frequência, né? E já já eu te mostro esse fluxograma aqui abaixo. Mas pensando em frequência, isso é um problema muito comum que eu vejo. Legal, Douglas, temos a nossa imutabilidade. Eu tenho uma infraestrutura, mas eu também tenho minha aplicação, toda ali baseada em manifesto, eu consigo fazer o deploy disso. Mas o que acontece? Eu jogo isso para dev, ok, tá lá o histórico, né? Eu jogo isso para homologação, eu jogo isso aqui para produção. O que acontece? Eu jogo para produção de forma muito lenta. Talvez todo esse processo aqui, dependendo da empresa, tem vários fatores ali, se você pode ou não, mas isso pode levar semanas, dias. Vamos colocar assim, ó, dias. Quando a gente fala de levar dias, às vezes você está esperando que só pode fazer aquilo num domingo, mas aconteceu um problema numa terça-feira. Manualmente, a pessoa às vezes entra dentro de algum destino e ele altera a infraestrutura. Imagina, a infraestrutura estava lá com 10 CPU e mudou para 20 CPU na mão. Por que não fez através do todo o Git? Não é GitOps, entendeu?
e aí a gente começa a perder as questões de auditoria. Imagina, aí a ideia do GitOps começa a forçar, não, ele deveria fazer por aqui. Que seja usar uma branch apartada ali, que vai fazer o quê? Aí Gitflow, outras ideias, tudo mais, onde ele vai fazer o quê? Um hotfix. Aí ele faz um hotfix e resolve o problema da infraestrutura, mas tudo via Git. Essa é a ideia, não é só estar aplicando a infraestrutura imutável de semanas em semanas, a ideia dele vai além. E como que você implementa isso? Existem alguns ferramentais que podem te ajudar nisso. Mas antes de falar do ferramental, olha só um pouquinho, né? Lendo as documentações que eu fui criando. Então a gente pensa ali que tem um desenvolvedor que cria no código, ele faz o push para o Git, tem uma pipeline de CI/CD que vai fazer o quê? Um build, vai fazer um teste automatizado, ele verifica, foi com sucesso ou não. Se não foi, ele simplesmente para o processo, ó, não terminou os testes, ok. Agora, se ele foi, eu realizo um merge, independente se for automatizado ou não, tá, pessoal? Se tem por request ou não, enfim. Vamos dizer aqui, ó, ele foi realizado para quê? Vai fazer um merge para branch de developer primeiro, depois para de homologação, depois para de produção, depois um pré-release, enfim, não sei. Aí imagina que a gente tem aqui um dev. E qual que seria um ponto, né? Então eu tenho o meu git, fazer um gitão aqui, né? Eu tenho um repo, né? Dentro desse repo eu tenho minhas branches. E essas branches elas são o meu dev, homologação e produção. E aquilo ali, todo aquele processo até agora que eu falei, vamos dizer que ele estava numa branch de feature branch, uma branch qualquer. E agora, quando ele funcionou, ele vai fazer esse merge, o que ele faz? Esse merge primeiro para dev. Então ele atualizou aqui, ó, dev foi de X para Y. Aqui já ainda está X. E aqui ainda está X, que não foi para lugar nenhum. A ideia do GitOps é que automaticamente algo se aplique, né? Então, nós temos aqui alguém fazendo a figura de ler e entender que teve essa alteração. Você poderia fazer uma implementação através de trigger. O comum é você ter alguém lendo aquele repositório. Então, vamos considerar essa pessoa como um agente que monitora. Ele fica lá lendo esse dev, ele fica lendo, ó, tô lendo. Quando ele identifica que alterou algo, ele vai lá e aplica. Tudo em desenvolvimento de novo. Né? Mas ainda aqui estamos falando de reatividade. Aquele problema que eu falei lá de uma pessoa alterar destino, dependendo da tecnologia, ainda ele não resolve esse problema. Porque nós não estamos falando de validação de destino. Isso aí a gente tem o quê? O Terraform tem o seu state file para garantir, então você teria que ficar rodando. Tem no Kubernetes ele tem o próprio etcd que está lá com as informações das definições daquele determinado deployment. Ele vai tentar garantir o estado, enfim. Então eu não tô falando, ele não vai ter essa capacidade, o GitOps não vai resolver isso. Você consegue usar ferramental que você resolve inclusive isso, garantir que ninguém vai colocar a mão e tudo seja via Git. Ok. Então aqui é tudo dev, né? Então ele aplica sempre que tem uma alteração no repositório, ele aplica, ele faz um rolling deploy que seja. Funcionou? Aí ele poderia ir para homologação, fazer o mesmo, produção, o mesmo. Então toda a verdade, todo o ciclo de vida, toda a timeline, se teve falhas no desenvolvimento ou não, ele estará no mesmo lugar. Então, no exemplo que eu falei, ó, agente do infra, ele lê, sincroniza com o estado desejado e depois ele vai indo, né? Homologação, produção e assim por diante. Então, a ideia, pessoal, do GitOps é isso. Tem alguns ferramentais que aplicam isso e eles são basicamente o estímulo que tem de um agente, da figura dele, de um produto que está ali num container, que está lendo o repo, a ponto de entender que ele alterou, teve uma alteração. Toda vez que ele tem uma alteração, ele triga uma execução. Então, por exemplo, um Argo CD, que é um bem popular em Kubernetes, ele fica lendo um determinado diretório, teve uma alteração, ele vai pegar esse arquivo de alteração que foi e ele vai aplicar ele sempre que tiver alteração. Isso se torna seu GitOps de fato, toda vez. E o Git, ele de fato vira a centro de tudo, né? Tem toda a verdade está lá, o histórico do seu software. Beleza, galera? Bom, então isso daqui eu tinha para falar sobre GitOps. Espero que você tenha curtido. Curte aí o vídeo se você gostou, se inscreve no canal se você tiver interesse. Até a próxima oportunidade. Valeu!